Olá a todos, boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Crer. Aqui tenho a Crystal, Sim. toda bonitinha, Pronto. por isso eu a comprei. Foi por isso? Ah, está bem. E hoje vamos começar por ouvir testemunhos. Podemos ouvir testemunhos, né? Que chegam a nós através do WhatsApp. E vamos já também dizer que você pode telefonar, escrever para o WhatsApp, fazer os seus pedidos de oração, Testemunhos fotos, e etc. fotos. Pronto. Eu hoje quero ensinar grandes segredos que vão mudar a sua vida por completo. Então, vamos lá. Olá, eu sou o David, colaboro no call center do SOS, onde recebemos pedidos de oração e testemunhos durante o programa. Através do chat, um senhor contou o testemunho do seu filho. Ele era amigo de um jovem que queria ser membro de uma banda, mas para entrar nessa banda teria que matar alguém. O seu filho estava no carro e esse jovem disse-lhe para lá permanecer. Mas como estava a demorar, ele decidiu sair. Nesse momento, o jovem disparou sobre ele 3 vezes, para ter a certeza que estava morto e foi embora, deixando o rapaz estendido na rua. O pai do rapaz, ele é crente, e naquela hora sentiu que algo não estava bem, e orou a Deus para que cuidasse da sua família. E durante a noite, ligaram-lhe do hospital, a contar o que tinha sucedido. Apercebeu-se que tinha sido um milagre ele ser encontrado com vida. Aqui está um testemunho tremendíssimo e hoje vamos pedir ali à Filipa para fazer o comentário deste testemunho. O que é que você acha? Fala para ali. O que é que você acha? O que é que eu acho? Eu acho que o diabo anda aí maluco à solta. Essa é a primeira que eu acho. Porque a partir do momento que um jovem, para entrar numa banda, tem que matar alguém, logo aí. E depois ele alguma coisa convidou o está errada. amigo. Exatamente. Olha, vem lá que eu tenho que ir lá matar alguém. E afinal, ele é que ia ser o cordeiro. Vamos perguntar ali ao Bruno o que é que ele acha deste testemunho. Em primeiro lugar, é importante o pai, Deus ter dito ao pai, não é? Ele sentiu, e isso diz-me que hoje em dia, eu como pai, nós temos de estar a bem com Deus, porque isso, Deus nos avisa e assim podemos agir logo, de imediato. Em segundo lugar, é espetacular porque o filho não morreu. O pai interveio e Deus também, então é espetacular. Olha, esse comentário é muito interessante, porque realmente, quando nós pais andamos a bem com Deus e ensinamos os nossos filhos nos caminhos de Deus, Deus nos protege. E mesmo 3 tiros à queima-roupa não consegue matar a pessoa, porque Deus é com ele. Eu lembro-me de um jovem levou 2 tiros, mesmo assim com o cano aqui, ele andava na droga, não andava a brincar com... a vender drogas. Ele era filho de crente, de bispo e tudo. Já tinha sido corrigido, já tinha caído, eu tive que intervir diante da polícia, dizer que eu ia tomar conta dele, o pai era um homem de Deus, etc. Então a polícia disse, bem, então está bem. Mas passado, sei lá, um ano, nem isso, já estava outra vez enfiado em maus caminhos, roubou dinheiro e, não sei porquê, uma zanga de gangues, levou 2 tiros na nuca e, portanto, morreu. A bala entrou lá. Eu clamei a Deus, eu e a Rissa tomámos Santa Ceia e ele viveu. Quando já estava bem, já estava outra vez nos maus caminhos. O que me diz 2 coisas. Primeiro, o importante é nós pais andarmos a bem com Deus. Segundo, também, o filho também tem que andar bem com Deus. Sim, quer dizer, este filho também, quer dizer, passou já para nos tirar de coisas e parece que não aprende, não é? Sim, então, mas... E na verdade, é as más companhias. Sim, uma pessoa vai com o amigo que diz que vai entrar numa banda e precisa matar alguém. O que é que esse jovem está a pensar na vida? Sim, acho que isto é normal, ele concorda com isso. Claro que não, mas acha que não tem consequências e tem sempre consequências. Sim. Bem, vamos lá ouvir o próximo testemunho. O meu nome é Natividade Tomé, sou da igreja de Kingsbury, em Londres. Venho partilhar o meu testemunho que recebi na quinta-feira. O apóstolo Jorge Tadeu estava a dar a reunião em Portugal com a bispa Crystal, quando o apóstolo deu o livro à bispa e depois recebeu para trás, dizendo que já recebeu a sua cura, no nome de Jesus. Eu também recebi a minha cura. Nessa mesma hora,
recebi um calor muito forte no meu ombro, que estava com o meu ombro muito prejudicado, que estava, fui a muitos médicos e médico nenhum dizia o que é que eu tinha no ombro. Uns diziam que era frozen shoulder, outros diziam que era deslocada, outros diziam que não sabia o que era. Então eu fiz o ultrassom, levei muitas injeções no ombro, passava 2, 3 meses, depois tornava a vir para trás. Pedi muita oração também, orei muito por isso, mas nada me ia ao lugar. Então, no dia que eu recebi a minha cura, que o apóstolo estendeu, disse que já tinha recebido a sua cura, eu recebi a minha cura nessa hora, por honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Bonito Sim. testemunho. Sim. É uma situação muito típica, infelizmente. Muitas pessoas sofrem e passam-se meses e anos. Sim, o mais frustrante é que os médicos depois também não sabem o que é, né? Um diz isto, outro diz isto. Não, porque muitas vezes os médicos fazem absolutamente o seu melhor, mas não há clínica para isto, não é? Ou então é atividade de demónios. Sim, quando é isto, então aí não tem hipótese. Mas seja como for, ela estava ligada ao programa e quando eu disse, e é o que eu faço, hoje mesmo vou fazer, disse, ponha a mão sobre este ecrã, faça a oração da fé. E ela fez. E fez a oração da fé. E acreditou que recebeu a cura e quando ela diz que sentiu um grande calor, foi o Espírito Santo que entrou dentro dela. Sim. É? E por isso é que eu digo que muitas vezes eu digo assim, olha, eu ponho a mão, mas quem põe o poder é Deus, não é? A terceira pessoa de Deus está na terra. E muitas vezes, não é preciso ser assim, mas acontece, a pessoa sente um calor, que é o Espírito que está a fazer uma operação. Às vezes, quando é demónios, obviamente ela não tinha demónios, porque ela sentiu esse calor, os demónios fazem com que a pessoa grite, estrabuche, bate em tudo que é sítio, e pronto. Então, aqui está um testemunho também maravilhoso. Vamos a mais um testemunho. Eu chamo-me Marta Bucumba. Eu entrei na igreja com problemas de início de reumatismo e me ensinaram a usar o livro Cura Divina. Depois de ler o livro, fui receber a minha cura no altar e fiquei completamente curada. E antes eu não podia pôr pulseira, não podia pôr relógio, sapato de salto, calça apertada. Não podia pôr essas coisas porque sentia muitas dores nos ossos e nas articulações. Mas Deus me curou e hoje estou livre. Ela diz que tinha reumatismo, tinha essas dores e usou o livro de Cura Divina, leu muitas vezes. Sim. É? É Ou seja, a fé vem? Sim, por ouvir. Ouvir. É isso. Então, ela ouviu, não é? Fez a oração da fé e ficou curada. Portanto, quão importante é nós aprendermos as leis de Deus e aprendemos a fazer as coisas à maneira de Deus. Não é dizer assim, eu acredito em Deus à minha maneira. Deus me compreende. Não, Deus é mesmo Deus e não compreende nada que ninguém manda nele, Ele é que manda em nós. Bem, nós temos uma música muito bonita, que foi a Samara que escolheu, que diz o quê? Não me deixarei mover pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto, andarei pela fé. Vamos ouvir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair. Mas
mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Nosso SOS, nós temos o nosso WhatsApp e temos mais testemunhos. Desta vez, se eu não estou a errar, é sobre finanças. Eu chamo-me Marta Pacumba. Eu entrei na igreja com problemas de início de reumatismo e me ensinaram a usar o livro Cura Divina. Boa noite, falo através do SOS Zâmbia e venho compartilhar um testemunho acerca de finanças. No início do ano nós tivemos a visita de uma irmã nova, onde ela encontrou-nos a falar sobre escrever o seu futuro. Ela ficou muito entusiasmada porque nunca antes tinha ouvido uma lição sobre planejamento, sobre escrever os seus alvos, e ela obedeceu ao que lhe foi ensinado, escreveu os seus alvos, trouxe a sua oferta, consagrou os seus alvos diante de Deus, continuou a orar e a trabalhar para que os seus alvos possam ser atingidos. E para a glória de Deus, muito rápido ela conseguiu atingir os alvos que estavam no seu papel. Ela conseguiu um emprego com um salário muito acima do que aquilo que ela tinha escrito, conseguiu vários benefícios neste mesmo emprego e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, muitas vezes, começamos o ano ensinando exatamente como escrever o seu futuro, porque o seu futuro está em branco, não é? Então estou a ver ali o livro, está aí, que está disponível, pode ser ali o Bruno vai mostrar mais uma vez ali no tablet. Este livro é assim, não é? Está no formato de papel, que felizmente neste domingo em Portugal já as igrejas vão abrir. Parece-me também é na Suíça e em Luxemburgo e não sei onde mais. Mas também está no formato digital e aqui o Bruno vai mostrar aqui no ecrã, mostra lá no ecrã ali. Na página, no site do Basta Crer. Estamos aqui no site do Basta Crer. Se formos à parte que diz editora, carregamos e aparece aqui a parte. Podemos ir aqui a esta parte, Europa e resto do mundo. E neste caso podemos vir aqui aos livros digitais. Sim. E pode escolher, não é? Mas exatamente. Se a pessoa tiver em Moçambique, não é? Sim. Porque é muito difícil de ter cartão e pagar em euros, etc. Nós pomos tudo em meticais. Como está aqui. Como está aqui assim. Carregamos Carrega lá. Moçambique. E aqui temos os livros do apóstolo. E assim é para o Brasil. É? Angola também. E Angola também. Muito bem. E vimos que esta pessoa fez a palavra de Deus, aprendeu os segredos de Deus e venceu. Glória a Deus. E você também vai vencer, porque Jesus morreu lá na cruz, não só para nos salvar, mas para nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Temos mais um testemunho. Dar o meu testemunho na área financeira, com tudo que se está a passar por causa do vírus. Muita gente não tem recebido o ordenado. E eu pensei, vamos lá ver, se calhar também recebo. Mas sempre a semear. E não deixei de semear nem dar os meus dízimos. Então tenho recebido o meu ordenado desde que eu estou em casa. Tenho sido abençoada. E também tenho outro testemunho que era de um carro que eu tinha para vender e ninguém dava nada para aquele carro e diziam para pôr o carro na sucata, mas eu consegui vender o carro, mas sempre semeando, que é a parte importante, e confiando em Deus, consegui vender aquele carro muito acima daquilo que estava à espera. Tudo isto para dizer que Deus é fiel e Ele cumpre sempre a sua palavra
quando nós fazemos a nossa parte e confiamos nele. É muito O que bonito. é que tu queres Sim, comentar? na verdade Deus é fiel quando nós fazemos a nossa parte e nós somos fiéis, Deus também é fiel. Então, sempre vemos nessas testemunhas, sempre vemos, quando a pessoa é fiel, ele continua a semear, dá a Deus, então Deus sempre cumpre a sua palavra e a pessoa sempre acaba melhor. Há pessoas que escrevem, telefonam, a dizer que não concordam. Escreva à vontade, que eu para a semana que vem vou responder, queixe-se, fale mal de mim, do que você quiser, mas você tem que entender que eu sou moço de recados de Deus. E a lei de Deus acerca de finanças é muito clara. Nós temos que semear para colher. Porque tudo no reino de Deus funciona desse jeito. E dentro da própria, vamos dizer, lei de semear para colher na área financeira, há vários tipos de sementes. Não é? Sim. Sendo que a primeira das quais, a mais importante, é os dízimos. E há de sempre haver alguém que diz, isto não é para hoje, porque Deus aqui, Deus acolá. Bem, o que é certo é que no Novo Testamento Jesus falou exatamente que existe, estava uma vez à porta da sinagoga, que é a igreja, a ver como é que as pessoas davam quanto, etc. E depois até fez comentários. E, portanto, quando a pessoa não gosta de Deus, tenta arranjar desculpas, mas, sinceramente, mais valia estar calado, porque se você não quiser dar, ninguém o obriga a dar. Sim, e aliás, quer dizer, todas essas pessoas que mandaram testemunhos, Eles dizem que não acreditam. uma pessoa, quer dizer, uma pessoa que vai falando a uma dessas pessoas, a pessoa já teve uma experiência, porque já semeou, Deus já fez a parte dele, então esta pessoa nunca mais vai parar de semear. Eu estava Nunca na escola mais. bíblica e havia um colega também que dizia, eu não acredito, não sei o quê. Eu até disse, e eu e outros, vens aqui à escola bíblica, estás a aprender o quê? Mais vale ir para casa, para a praia. Sim. Não, porque eu não concordo. E um outro meu colega disse, tu já chegaste atrasado, para mim já funciona, portanto está calado. Sim. Se a pessoa já teve uma experiência com Deus, Deus já era fiel, quer dizer. Mas também me estou a lembrar de vários casos, eu mesmo, né, quando entreguei a vida a Jesus e não conhecia esta lei, eu e os membros da igreja, todos nós semeávamos por amor a Deus. Sim. E dávamos o nosso melhor para que a igreja fizesse, abrimos mais igrejas, fazíamos evangelização, visitávamos, ajudávamos os pobres. Portanto, aqui temos mais um exemplo positivo, não é, de quem acredita e até não só honra a Deus com dízimos e ofertas, mas depois ela semeou uma semente social para que o carro fosse vendido. Sim. É uma pessoa sábia que sabe que se eu quiser um projeto extra, semeio extra para colher aquele projeto. Sim, mesmo quando aos olhos do mundo é impossível, né? Que as pessoas dizem, esta carne não vai dar nada, né? Nem vale a pena, a pessoa não desiste. Para o mundo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos ouvir mais um testemunho? Sim. Agora, se eu não estou a erro, vem do Porto. Porto, penso eu. É? Boa noite, aqui fala a Paula, da Igreja do Porto. Está certo. O mês passado, estava a ver a reunião de clube executivo dado pelo bispo da regional e eu precisava que Deus me libertasse de uma situação que eu estava passando no meu negócio. Então eu semeei uma oferta de tempo de fome e realmente Deus é fiel naquilo que nós estamos a passar agora. Ele abriu uma porta, o meu senhorio disse-me que até o final do ano ele diminuiu a renda 40% e os meses que para trás ele disse que não iria pagar. Por isso, tudo aquilo que eu semeei, Deus acrescentou-me 100 vezes tanto. Por isso, você que está a passar por o mesmo, confie em Deus, que Deus tem poder para multiplicar não só aquilo que você deseja, mas muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Fantástico. O que é fé? Não é? Fé é uma força que vai buscar aquilo que Jesus comprou para nós. Não é? Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diz lá em Efésios, que sendo rico, claro, Jesus foi o Criador dos céus e da terra, em conjunto com Deus o Pai e a terceira pessoa, o Espírito Santo, mas fez-se pobre para vir ser o nosso substituto e, em troca, pudéssemos prosperar. A ver? Mas é preciso aplicar as leis de Deus. E fé não é só dizer que eu acredito e chorar e pedir, porque dinheiro não vem desta maneira. E quando a pessoa ouve as leis de Deus e as pratica, funciona. É simplesmente fantástico. Sim. É? Simplesmente fantástico. Entretanto, é sempre a maneira de Deus, não é? Deus multiplica, Deus faz várias coisas e aqui, neste caso,
quer dizer, ficou perdoada meses de renda, a renda ficou reduzida, mas, quer dizer, a pessoa não pode caminhar pensando que vai acontecer a mesma coisa. Deus é que decide. Eu quero até aproveitar para falar acerca de finanças, e o meu título acerca de finanças, o subtítulo, será Feche as portas ao diabo. E vou ler, ou pedir à minha esposa para ler, uma passagem de Malaquias, e vai sempre haver alguém que diz, eu já conheço, eu já ouvi dizer, eu já sei, não há mais nada. Olha, ainda hoje... não comiste bife, não? Não, hoje comi bacalhau cozido com grão. Empresta aí, Filipe, empresta o microfone ao Mike, e eu vou perguntar ao Mike se eu, por acaso, às vezes como esse prato de bacalhau cozido com grão e batata. Às vezes. Sim. Não, às nada. vezes? Todas as vezes. Hã? Todas as vezes. Todos os dias? Sim. E porquê é que eu não vario? Não sei. Não sabes? Porque eu gosto. Sim, nós não entendemos isso, não. A minha mulher gosta muito de variar, os meus filhos variam, comem umas comidas esquisitas lá da Holanda, depois sopa, mas aí eu começo sopa. Eu não, se eu gosto de bacalhau, é bacalhau. Se ela deixa também tem bife, como bife. Agora nada de ficar com grandes misturas. E não vou dizer assim, eu já sei que é um bife. Pronto, anda embora o bife. Não, eu também já sei que é o Malaquias, mas quanto mais eu ler, quanto mais você ouvir e aceitar e gravar essas verdades no coração, vai acontecer o mesmo que estas pessoas, vai ter milagres. Sim. Então vamos lá ler. Sim, então, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abria as janelas do céu e não derramasse sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a melhor abastança. Então, veja bem, o que é que Deus está a dizer? Deus estava a falar para um povo que estava muito mal, estava numa grande crise, e começou a chorar e a orar e a pedir ajuda a Deus, etc. E provavelmente há muita gente que se diz crente, e não necessariamente a nossa igreja, mas também pode ser, que também está assim, eu tenho um negócio, e agora como vai ser? E agora a renda da casa, não tenho dinheiro, enfim. Mas isso não resolve nada, porque o dinheiro não vem por chorar. Também não vem por pedir, Deus, dá-me isto, Deus, vai ali. Também não, porque Deus não. Então, Deus usou-se do Malaquias para dar uma repreensão ao povo e dizer, olha, primeiro que tudo vocês já não todos desleixados, não me ligam nenhuma, se é para me servir e trabalhar para mim, é que chatice, canseira, não tenho tempo, etc. E depois, quando me dás alguma coisa, é esmolas, até há a caixinha das esmolas, caixinha das esmolas, e não apetece dar, e não é para hoje, etc. E quando dão os coxos, os cegos, os trocos, está a ver? E uma vez, até estou-me a lembrar, uma vez um casal, uma bênção, chegou-se ao pé de mim e disse, nós somos empresários, temos umas lojas muito boas e estamos a remodelar as lojas, não é? Porque, pronto, faz parte do negócio, de vez em quando tem que remodelar, e estamos a pôr cortinas novas, estamos a pôr mobílias novas, e a gente sentiu Deus nos dizer para dar as coisas que já não precisamos para a igreja. Coisa que sobrou. Foi Deus que nos falou. Eu disse, meu irmão, como é que pode ser Deus lhe falar para dar os restos, aquilo que você já não quer, aquilo que para si já não serve, você vai dar para Deus. Eu, como homem de Deus, não posso aceitar isso. Não. Mas olha que aquilo vale muito dinheiro. Meu amado, você não está a perceber. É que o princípio já está errado. Para si não serve. Por isso, você comprou mobílias novas, cortinas novas, sei lá que mais, candeeiros, tudo tal. Mas, então, vai para Deus. Em vez de ir para o lixo, vai para Deus. E Deus vai ficar todo contente. E Deus vai ficar todo contente. Meu irmão, aqui nós só damos o melhor. Não compramos coisas, nem aceitamos, não posso. Eles ficaram muito admirados, entenderam, pediram perdão, e então, na semana seguinte, vieram e com uma semente para a casa de Deus. Passado outra semana ou coisa assim, estavam todos felizes, porque Deus fez o que está aqui assim. A ver? Sim. Porque foram bem ensinados. Você honra a Deus. Não traga restos, não traga trocos. Mas era o que o povo já estava a fazer, estava tudo desleixado. Sim. E por isso Jesus, Deus até disse, roubará o homem a Deus. Todavia vocês me roubais a mim. E dizeis, mas em que é que te roubamos, ó Deus? E Deus respondeu, nos dízimos, nas ofertas.
com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Sabe, quando uma nação se diz católico, ou diz crente, ou evangélico, tanto faz, e não honra a Deus com finanças, pode dizer o que quiser, mas ele está, como Deus diz, está a roubar a Deus. E depois vêm maldições, depois vêm, como é que se diz, crises financeiras, os homens de negócio perdem negócios, já não há, os hotéis estão vazios, e daí, mas porquê que é? Porque as pessoas não honram a Deus, está a ver? Bem, mas, qual é a boa notícia? Que Deus sempre castiga, não é? Repreende aqueles que ele ama. Porque Deus podia, por simplesmente dizer, não me ligam nenhuma, então olha, fica para aí. Mas Deus não faz assim, não é? Mas o amor de Deus também não é que ele tem que fazer o que eu quero. Porque se eu não faço o que eu quero, eu fico amoado, fico chateado, já não ligo nenhuma a Deus. Mas você não está a ver que isso também não é uma solução. Nem é uma solução sábia. É. Não tem sabedoria nenhuma. Estar chateado com Deus. Logo com o grande chefe. Não. Se Deus nos repreende é porque Ele é um pai. Até nós repreendemos os nossos filhos. E Deus está a dizer, trazei todos os dízimos. Dízimo é um décimo que a gente ganha. Mas o décimo... aí, então, que eu já estou mal, então é que eu vou mesmo à falência. E eu sempre costumo dizer, então, mas o que é que o senhor veio aqui perguntar-me? Não, sim, para saber a sua opinião. Mas eu não estou a dar a minha opinião, estou-lhe a dar a opinião de Deus. Não, mas assim e tal. Então vá para a praia, mas não venha à igreja, o que é que você veio aqui fazer? Se quer uma solução que funciona. Você tem solução? Não. A sua empresa? Não. O governo diz que deu, não deu nada, nem sequer ainda trouxe. O governo nem sequer deu de volta aquilo que as pessoas pagaram a mais dos impostos. Já devia estar pago há mais de 1 ou 2 meses, as pessoas estão aflitas e o governo não dá. Então, o que é que você quer? Só tem que fazer o que Deus diz. Porque Deus não é o governo. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel. Ele nunca falha. E por isso, felizmente, não é? Muita, eu diria 99,9% das pessoas acreditam na nossa igreja, não é? E por isso tem milagres. Sim. Se você ainda não tem, está a sofrer, junte-se ao clube dos vencedores, aplique as leis de Deus, leia e faça. E por isso é que Deus diz, trazer os dízimos à casa do Senhor e depois prova-me, diz o Senhor dos Exércitos. Ele até diz, olha, prova-me, se não acreditas, então prova. Vamos lá ver se dá ou se não dá. Eu até conheço um testemunho de uma pessoa que ouviu isso, que não estava a acreditar, e porque lhes di prova, a pessoa disse, é isso mesmo, eu vou fazer, eu vou fazer esta prova. E a pessoa então deu tudo o que tinha. Depois não sabia como que chegar a casa, nem nada, e estava chegando ao final do dia, como é que eu vou chegar, e de repente alguém deu, pronto, foi uma atrás da outra, e ela, pronto, Deus provou que era mesmo a verdade. E tem outro que era o marido de uma senhora que disse, estou cansado dessas conversas de que a minha mulher vai àquela igreja, estão a roubar, eu vou provar à minha mulher que isto é tudo falso. Vou provar-lhe. Sim. Então ele foi, semeou, então não é que recolheu. E provou, Deus provou que ele estava errado. Que ele estava errado. Então tem histórias muito engraçadas. Sim. Mas está aqui outra coisa, que é que eu vou abrir janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança. Não foi o que todos eles disseram ainda hoje? Sim. Sempre, quando Deus abençoa, é sempre mais do que ele estava a pedir, do que ele estava a esperar. Exatamente. Mas a seguir diz assim, e o versículo 11 diz, por causa de vós repreenderei o devorador, que é o diabo é que vem para matar, roubar, trazendo contas extras, percas de negócios, roubar, pronto. Onde é que diz? Repreendei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E portanto, a única vez que eu conheço, e olha que já li a Bíblia, né, onde Deus é que vai repreender o diabo nas nossas vezes, é só aqui. De resto, nós é que temos que repreender o diabo. Sim. Nós é que temos que usar o nome de Jesus para aí fora. Portanto, aqui está uma palavra de Deus muito importante para aqueles que já são fiéis. Quantos ao longo destas semanas têm dito nós não tínhamos emprego, fomos despedidos, até receberam cartas, o negócio fechou, o negócio deles, os clientes não pagavam, pronto. E eles o que é que fizeram? Continuaram a honrar a Deus com dízimos e com ofertas e... Porquê? Porque fazemos de Deus a nossa fonte.
E não o nosso patrão, o Estado, a empresa que a gente tenha. Sim. Deus é que é a nossa fonte. E por isso, hoje mesmo, e agora mesmo, onde quer que você esteja, Deus tem um milagre para si. A ver? Eu vou orar. E vou estender a mão e você vai impor as mãos. Mas, já vou dizer uma coisa. A unção de Deus vem, mas se não tiver semente, não vai haver multiplicação nenhuma. Mas se houver semente, ela germina. Boa medida, Jesus disse, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Portanto, vai aparecer aqui assim, não é que a maneira como você pode participar desta lei, não é? Semeando, não é? Nessas modernices de hoje é usando contas bancárias e coisas assim. Sim. E enquanto você se prepara, toma nota da conta, se não tem, também pode ir ao Basta Querer, estão lá essas contas. E tem outras contas também de outros países. De outros países. Sim. Então, enquanto você se prepara e faz isso tudo, ouça esta música, uma música de fé, para encher o seu coração com a fé que vence o mundo. Vamos lá ouvir. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades, oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Você estende o seu braço para receber a unção, porque você tem fé, está a participar desta lei, portanto tem fé. E por isso Deus vai operar, fazendo milagres como que fez nestes casos todos. Senhor Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, te fizeste homem, vindo à terra morrer por nós, sendo o nosso substituto, carvando na cruz todos os problemas, dívidas, doenças, maldições. E em troca nos dar aquilo que tu sempre tiveste, vitória, sucesso, prosperidade. E por isso eu declaro que a tua palavra nos basta. Tu és um Deus que és fiel e que vais abrir as janelas dos céus na vida de todas essas pessoas que estão em direto, que estão a participar, têm fé, a fé de Deus. E para ti, Satanás, te repreendo, liberta o dinheiro que é devido a todos nós, no nome de Jesus. Anjos de Deus vão buscar as bênçãos reservadas para nós, porque Deus é fiel. Amém e amém. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Sim, em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Aleluia. E agora vamos ver se temos fotos, bolos, cafés, etc. Coisas boas. Aqui, Ih, olha da que bonito. Angola. Quem mandou isto foi Edson Lima. Isto foi uma reunião das senhoras. Como elas Pronto. dizem lá em Angola, abusou. Abusamos. Tu estás ali Todos no Eu meio. estou aí no meio. Pronto. Está a esposa, Sim. como ela chama? A Gisela. Gisela.
a esposa do Bispo bispo. Gerson. Olha que estão mesmo bonitas. Muito bem. Você tem valor. Olha a Aqui, outra senhora. Luxemburgo, Maria José. Luxemburgo. Uhum. Isto é na igreja, se eu não estou erro. Sim, eu penso que sim. Muito bem. É. Continua. Aqui do Brasil, Arapiraca, Arapiraca. onde fizemos a cruzadas assistentes. Todas as assistentes Ah, a sim, Arapiraca. uma cruzada muito Aí bonita. tu chamaste todas as pessoas por cima do palco. Todas as assistentes, todas Ah, da sim, tua avó. e foi lá, Sim. foi lá que o... Ouça esse testemunho é muito giro. Nós fizemos uma cruzada e convidámos o prefeito, que é o presidente da Câmara. Então ele disse que sim, mas só podia lá ir 5 minutos. E eu pensei, não vai nada, não é? Mas não é que ele foi mesmo, foi. E ele tinha avisado que... pois ele deu uma parvinha e disse, sabe, senhor, só posso estar 5 minutos, que eu tenho uma reunião muito importante na Câmara, Sim. porque vai a voto uma verba e os como é que chama, os do Parlamento lá deles, não lembro como é que se chama, os deputados, ou lá o que é, Pois. só me querem dar um valor e Sim. aquilo não chega. Sim. Então eu pedi um X. Uhum. E, portanto, é que lá está bem, senhor Presidente da Câmara. Então, e o assistente dele volta uma volta, está, não, mais um bocadinho. Sim. 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 Mais um bocadinho. E eu pensei Ele nunca que- mais saiu, né? Nunca mais saiu. Quando foi o tempo da oração, ele foi lá à frente, Sim, recebeu a oração. recebeu a oração. Mas o que é que o senhor tem? Não, é só a bênção de Deus, que Deus sabe. E acabou a reunião e ele ficou. Sim. Fomos tomar uns... E depois, até ao final... Não, senhor apóstolo, o que aconteceu foi que o meu assistente estava sempre a dizer para eu sair, não, mas eu preferi estar aqui com Jesus, ouvir o senhor falar a palavra de Deus. E gostei. E então, quando, a certa altura, o meu assistente chega ao pé de mim e diz, olha, eles concordaram em dar, não é o que tu pediste, que já era que eles não queriam dar. Sim. 3 vezes o que tu pediste. Sim. Eu fiquei maravilhado. É. Ou seja, Se a pessoa põe Deus em primeiro lugar, Ele põe Deus Deus em- luta a nosso favor. E quando ele luta, a bênção é muito maior. 3 vezes o que ele queria. Que os Sim. outros não lhe queriam dar nem metade. Sim. Então, qual foi... Por acaso, gostei muito de conhecer ele Sim. e o time dele. Depois os vereadores vieram também ter connosco. Uhum. Foi espetacular. Pediram para a gente continuar com a obra de Sim. Deus lá. Enfim, são gente muito... É da Arapiraca. Isto é da Arapiraca, sim, sim. Arapiraca. A nossa irmã, a pastora, a bispa, não é? Sim, a bispa. Ai, como ela se chama? Nsequinda. Jacinta? Jacinta, né? Penso que Uma sim. bênção, era muito reconhecida lá. Uhum. Então, esta fotografia foi nesse Sim, foi encontro. nesta cruzada, sim. Foi, nesse Foi aí encontro. mesmo. É verdade. Agora- Maravilha. Só para dizer. Sim, pronto, só para dizer. Agora vem uma comida, penso eu. Uma comida. Então, vamos lá. pronto. Comida, temos que ver. Aqui, sobremesa especial, Lino Barbosa e Dina. Olha, para já... Isto aqui é ananás, né? Aqui é bom. Sim, ananás, se for da África, Sim. é saboroso. Sim. Segundo, aquela... como se chama? Abacate. Abacate, também como. Sim. E sabes porque é que não como mais vezes? Porque eu não dou. É, exatamente. Se me desse, eu comia. Vamos. Aqui, adérito da apresentação, Ilha Príncipe. É Estão verdade, sempre juntos e sempre mandando fotos. Nós ficamos mesmo a conhecer a ilha e as pessoas. Mas isto é dentro do avião. É. Penso eu. Ali no Sim. 4BC. Sim, pronto. Ai. Aqui outra foto, também Ilha do Príncipe, sempre juntos. Pronto, aqui já... A gente tem que ir lá conhecer. Pois é. Diz que é muito bonito e o pessoal é muito bom. Olha, aqui Moisés. Moisés, Vila Nova de Gaia. É, para eu Afinal, julgar que Moisés- Moisés tinha morrido, afinal está vivo. Pois está aí, pronto. Continuemos. Aqui, família Lima com o Tim Curiacos. Ai, que giro. Mas onde é que é? É Angola. Sim, com aquelas fardas bonitas. Muito bem. E aqui? Aqui, visita ao estúdio de Coisas da Família da Convenção 2018. Gina e Jéssica, Igreja de Inglaterra. Sim, senhora. Eu vou lá, quer E dizer vou que lá. é em inglês. Pois é. Aqui, Manuela de Portimão. Portimão. Sim, senhora. E temos vários países ligados. Venezuela, Áustria, Olha, daí aqui também parece Itália. Portimão, não é? Nelson Lagoa, para Lagoa. Jesus. Lagoa é muito bonito. Um peixe, viste? Sim. Eu também no outro dia estava a Eu pescar. acho que ele já mostrou esse peixe outra vez também. Estava a pescar. Sim, tu estavas a pescar? Estava a pescar. Ah, é? Só o olho era deste tamanho que isso. Eu imagino. Só apanhaste o olho?
E o resto de peixe? A piada é Nem essa. estás a ouvir. A piada é assim, ah é? E o outro pescador diz, então e eu pesquei um candelabro. E assim, só que as velas ainda estavam acesas. Pois é. Não perceberam a piada? Sim. Perceber? O Gustavo, não é? Não percebeste a piada? Gustavo Não, percebeu. aquele é o que, o Zé? É o Zé Porquê Miguel. não percebeste a piada? Os pescadores sabe o que é o pescam um candelabro. peixe deste tamanho e Desse dizem faz que assim. tem Eles põem assim. 50 metros. É. Só o olho Mas é é deste só tamanho. isto. E o outro, que não quer ficar para trás, diz, ah é? Eu pesquei um candelabro. Sabes o que é um candelabro? Uma antiga com velas. Sim, com E vela, ele diz, com pois eu fogo. pesquei um candelabro, as velas ainda vinham acesas. Não percebeste agora? Agora sim, Oh, pronto, estava caiu a difícil. ficha. Demorou, mas caiu a ficha. Vai. Aqui, jovens de Faro. Faro? Sim. Ah. E agora já vem uma foto que tu vais gostar também. Ei. Nelma, da Inglaterra, mandou isto. Oh, com pão com alho. Também, com sabe alho. o que é que eu não como mais vezes? Sim, Agora, porque Samara está em outra casa agora, ela já não faz. A Pois Samara é. saiu e foi o pão de alho juntos, pronto. Exatamente. Mas pronto. Elisandro Soares, de Cabo Verde. Está-me a ver este bom Sim. testemunho? 4 filhas. 4. E Não tu só me sei. deste uma. Porquê Só é que me tu achas deste que são uma, 4 por filhas? enquanto. Porquê é que tu achas que são 4 filhas? Estás a Talvez ver são ali? amigas. São nada. Sei lá, vai, são em frente. primos. Cabo Verde, 4 nem nada. E para o cabo-verdiano isso aqui é uma brincadeira, só para aquecer. Vai, vai. Pronto, só para aquecer? Ok. Tem aqui o livro Pontal Brasilina. Não, são Guerra CDs. Diz, será que o nosso apóstolo lembra desse CD? Lembro, era. É verdade, sim. Já Guerra tínhamos aberta ao esquecido. diabo. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Sim, senhor. Mais. E aqui, estamos ligados ao Bastigre. Aqui, família Moraes de London. London. E voilà. London, estou a falar francês. Sim. Aqui, Ora, viste. eu não te Liliana de Suíça. Estás a ver um sinal de Deus? Logo 3 Pois. criancinhas bonitas. Sim. De onde é que é? A Suíça. A Suíça. Quem mandou a irmão, Liliana. Elina. Assim, se por acaso não tiver tempo, eu fico... Tu tens tempo? Eu não tenho. Ah, Tenho o Mike. sim. Eu não tenho tempo. Pronto, Tenho se o tu Mike. tens tempo, pronto. Mas eu não Tenho tenho o Mike. tempo. O Mike também não tem tempo. Então não tem? Não. Se Vai lá tens em tempo, casa. só tu tens tempo. Então só tenho 5 minutos. Pronto, próxima. Era só para deixar uma foto, Pá, esse cabelo é da atriz. Pá. mas não Sim, diz sim, o nossa- nome. E agradecer a nossa bispa Lucinda, mas ela não diz o nome. Só quer deixar a foto. Pronto. Pronto, tá bom. Pronto, está bem. E Delícia de Londres. A Delícia. Está a assistir mesmo Delícias agora. ou delícia? Delícia. Delícia. Bem, já chega, senão não posso Só mais pegar. esta, Marisa de Figueira da Foz. E só para dizer, conectados temos Venezuela, Áustria, Itália, Polónia. Itália sempre presente. Itália, pois é, A mas- Polónia também. O Polónia. Clemente também está lá sempre. E a Áustria. Olha este, olha outro bebê. Olha o outro bebê Sim, mas aqui. tu não queres É só mostrar um mais sinal de fotos? Deus. Santiago, Igreja da Praia, viste? Pois, mas quer dizer, Santiago, Igreja da Praia. é Cabo Verde. Sim. Só uma. E tem aqui mais uns bolos e tal. O Ruben Pois. de Alcobaça. Pois, mas pronto. Quem vai a Alcobaça não passa sem comer um bolo. O Ai. Bruno, olha o Bruno. Queres ver o Bruno? Com a esposa dele, vê lá, põe lá o Bruno. Não sei se já chegaram os fotos, não. Não, não tem as fotos ainda. Filma aqui. O Bruno mais a medida dele. Não dá para ver. Quer ver? Lá filma o Bruno. Essa não parece a tua esposa, pá. Ou não? Deve ser outra Bruno. Pronto. Ela assustou-se. Aquela é a tua bisavó, pá. Bem, vamos ouvir a palavra de Deus ou não vamos ouvir a palavra de Então, eu Deus? estou aqui à espera, nunca mais. Então hoje vamos aprender a lutar contra o diabo. Eu tenho este livro que, sinceramente, aconselho a que você invista. Ele tem vários capítulos, sendo que o capítulo 14 diz práticas de como lutar contra o diabo. São ultra poderosas. Quem é o diabo? O diabo é um anjo que era muito poderoso, era dos principais, era como que, vamos dizer, um braço direito de Deus, mas e que tinha muita unção, muitas coisas, mas Deus é que o fez.
E a certa altura entrou nele um orgulho. Eu também vou ser, eu também posso, eu sei tudo, então... Orgulho é um dos pecados favoritos do diabo. E é tão engraçado que a pessoa que é orgulhosa nem dá conta que é orgulhosa. Não é? Eu qualquer dia vou ensinar sobre isso. O orgulhoso é aquele que acha que ele é o melhor do mundo e que Deus não vai conseguir fazer nada sem mim e eu também lá no emprego eu sou o melhor do mundo, eu é que sei fazer tudo. Sim, muitas vezes também não fala isso, mas pensa isso. Pensa. E age como se é assim. Pronto. O orgulhoso é aquele que se vê um colega aproximar-se do seu patrão ou assim, ele fica com ciúmes, porque o orgulho faz pensar, e ele é que tem que estar sempre lá em cima. Sim, ele é que sabe. Ele é que sabe. Bem, seja como for, ele o orgulhoso é o indivíduo que passa a vida no iaque também. Ele acha que o patrão ou o superior dele é boa pessoa, mas pronto e tal, e vai minando os colegas, os amigos, os familiares, quem ele conhece, para o lado dele, a ver se ele arrasta pessoas atrás dele. Quando o diabo começa a fazer isso, demorou muito tempo, e até que um dia ele decidiu, vou dar o golpe. Porque ele dizia para si próprio, eu também sou capaz. Eu também vou subir lá no topo dos topos do trono de Deus, acima de Deus. E conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Quando ele fez isso, fez uma rebelião, foi destituído. Quer dizer, Deus é mesmo Deus. Então ele foi destituído e ficou vazio da unção, do amor. A unção é o poder de Deus que faz com que a pessoa seja feliz, etc, etc. Então, eles todos foram expulsos e ficaram reduzidos ao ódio, rancor, raiva, etc. Quando eles viram, o diabo viu, que Deus fez uma criatura que nunca tinha feito, de todas as milhares ou milhões de criaturas que Deus fez, foi a única que foi feita à imagem e semelhança de Deus, o diabo ficou furioso. Porque era isso que ele queria, ser igual a Deus. Mas ele também sabia, por mais que ele fizesse, não tem a natureza de Deus, não tem o poder para criar coisas a partir do zero. Sim. Está a ver? E por isso o diabo nunca vai construir nada, ele só sabe destruir ou copiar e mentir. Bem, é por causa disso que o diabo quer entrar numa pessoa. Porque se ele está lá dentro, essa pessoa já vai inventar, pensar coisas. O estágio que ele procura, uma vez que ele não pode ter um corpo à semelhança de Deus, é entrar dentro de uma pessoa para usar o corpo que ele não consegue ter. E em última análise ele quer ocupar um animal, mas isso já não é do agrado do diabo. Não é o alvo dele. Bem, então o diabo conseguiu enganar a Eva, por sua vez levou o Adão a fazer o mesmo, e os dois se entregaram ao diabo e entregaram tudo que eles tinham, que era a terra, a autoridade, etc. Logo Deus veio e disse, o que é que vocês fizeram? Foram repreendidos e foram afastados de Deus e começaram a sofrer maldições. À medida que os anos vão passando, as maldições estão cada vez piores. Basta a pessoa que é um pouco mais velha, ou alguém já da minha idade, olhar para trás e ver como é que era o seu tempo. Era muito mais fácil. No meu tempo, quando eu era jovem, os meus pais, os dois trabalhavam, porque a minha mãe gostava muito de ser professora, mas a minha avó não. Minha avó não. O meu avô era empresário, o meu tio-avô, o irmão dele, era médico e por aí fora. E estes senhores não costumavam trabalhar. Hoje, a vida cada vez está mais difícil. Bem, então o diabo existe. Ele é inimigo de Deus. Ele só vem para matar, roubar e destruir. E Efésios 6, abre a Bíblia, diz uma mega verdade de Deus. Que vem, olha lá, 6, 10, 11 e 12. Okay.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é que está a dizer? A nossa luta verdadeira não é contra pessoas. Quem está por detrás das pessoas são espíritos malignos de alto calibre. O diabo tem hierarquias, a ver como no exército. Então, ele leva a pessoas a serem más, a se matarem, a mentirem, a destruir, etc. Então, um exemplo que eu costumo dar é o do touro e o toureiro. O touro é um bicho enorme e o toureiro é uma pessoa normal que vai lutar contra o touro e em termos normais, não tem chance. O touro mata o homem. Então, o que é que o toureiro, o homem, faz? Abana uma capa, olé, olé, olé. E o bicho, enganado, vai lutar contra a capa. E passa ali um palmo ou dois de distância do bicho, e o bicho não entende que o inimigo dele não é o pano vermelho, que é o homem que está ali ao lado. Sim. E não só está a lutar contra um pano, que não é inimigo, ainda o toureiro espeta-lhe farpas. Sem ele entender que é o toureiro. Que é o verdadeiro inimigo. Sim. E é isso que o diabo faz às pessoas. Está a ver? Ele faz isso às pessoas. Então, quando uma pessoa entrega a vida, quando uma pessoa não tem Jesus, essa pessoa está debaixo das maldições que o diabo opera no mundo. É por isso que é muitíssimo comum ouvir as pessoas dizer quando tudo parece que já vai bem e melhorar, de repente mais outro acidente. Quando tudo já parece que está corrigido, já vem mais outro problema ali. Passamos a vida nisso porque o diabo, ele faz astutas ciladas. Está sempre com maldade. Sim. Ele nunca para. Nunca para. Enquanto a pessoa está aqui na Terra, ele vai sempre a fazer isto. Então o que acontece? Acontece que a Ruth vai fechar o ar-condicionado, que estou com frio, e todavia, quando entregamos a vida a Jesus, o diabo deixa de ter autoridade sobre nós. Está a ver? Nós é que passamos a mandar no diabo. Agora, lutar contra o diabo é usar armas do mundo do espírito que são bem específicas. É assim que se deve lutar. Não há outro jeito de lutar. A ver? Não é insultando, chamando nomes, fazendo assim com a cruz, atirando água para as pessoas. Não é nada disso. É como a Bíblia diz. Empresta-me aí a Bíblia. Ela já está aberta aí. Qual? A tua. A minha está em Efésios 6. Efésios 6. Diz assim: Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Agarra a verdade, que é uma arma. Parece mentira, não é? E todavia, quantas pessoas dizem ali o livro disto, aquilo daquilo outro, e fica curado. É uma arma. Se a pessoa estiver a ser atacada na saúde, há demónios de saúde, há demónios de enfermidades. Então ele ouve a palavra e o diabo não aguenta. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Quando nós evangelizamos, falamos de Jesus aos outros, é uma arma. Eu estou a atacar o diabo. Estou a falar de Jesus para libertar outros. Depois diz, tomando também o escudo da fé, para poder apagar os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo estava a comparar um soldado crente, né? Nos dias de Roma. Então ele tinha um escudo. Sim. E os outros atiravam setas e às vezes eram inflamadas com veneno ou com fogo. E eles punham um escudo assim e, portanto, a seta batia ali e não atingia o soldado. O que é que acontece? Se a nossa fé for fraquinha, é tão fininho o escudo que a seta ultrapassa. É isso. E mata a pessoa. Portanto, temos que ter fé. E depois diz também, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós falamos está escrito e dizemos um versículo bíblico,
É literalmente como se nós tivéssemos uma espada e estivemos a lutar, a cortar aos bocados o diabo. Por isso, Jesus, quando apareceu, por exemplo, no Apocalipse, ele apareceu com, no lugar da língua, uma espada de 2 gumes, quer dizer, corta para um lado e para o outro. Para tipificar, dizer, mostrar que a palavra de Deus dá para nos abençoar, mas o outro gume é para cortar, matar, destruir, lutar contra o diabo. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao monte para ser testado, a ver se ele ia cair ou não cair diante das mentiras do diabo e a tentação do diabo, como é que Jesus lutou? Com a espada do Espírito, sem dizer, está escrito Satanás. E dizia versículos bíblicos. E por isso, o que acontece? Quando nós hoje aprendemos estes segredos, que eu hoje só estou a dar uma introdução, não é? Depois vamos continuar a ensinar. E nós dizemos, está escrito. O que acontece? O diabo não aguenta. Agora, dito isto, você só pode fazer isso se você já tiver nascido de novo, se você já tiver entregue a sua vida a Jesus. Sim. Porque se você não tiver isso, você não tem autoridade nenhuma. E como não tem autoridade, o diabo continua a mandar e ele ataca de volta a pessoa e atira até com pessoas para os hospitais. Sim. Acontece hoje, aconteceu no início, quando eu conheci Jesus, eu vi isso acontecer várias vezes. Acontece no tempo de Jesus, aconteceu isso também. Até precisa ter muito cuidado. Então, por exemplo, neste livro, no capítulo 14, práticas de como lutar contra o diabo. Só vou dar um cheirinho, porque depois tenho que explicar como é que chegamos aqui, não é? A pessoa tem problemas e diz assim, primeiro fala ao diabo, depois fala ao problema, depois fala a Deus, e se o diabo resistir, como é que resistimos ao diabo? Primeiro falamos ao diabo e diz, Satanás, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra ti. Estes problemas não vêm senão de ti ao diabo. E assim como Jesus falou aos mares e aos ventos, eu falo a ti e ordeno aos problemas que me obedeçam e desapareçam. Eu ordeno à tempestade e problema que tu enviaste, Satanás, que se aquiete como Jesus também fez, etc. Depois eu falo ao problema e digo, problema desaparece, doença seca para a raiz, etc. E depois, muitas vezes, o diabo desaparece logo. Outras vezes ele sai por um tempo. E depois volta outra vez. Também fez isso com Jesus. Sim. E então a gente torna a falar ao diabo. Está escrito, Satanás, por exemplo, se for na área da saúde, que pelas pisaduras de Jesus já fui curado. Por isso, eu não aceito doenças. Eu não ando pelas vistas, não ando pelo que eu sinto, eu já estou curado, quer eu sinta, quer eu não sinta. Eu não olho para o que o médico disse, eu olho para o que Jesus diz. Então eu estou a usar a espada do Espírito. E o diabo não aguenta. Quando a gente diz, está escrito. Há outras armas, como por exemplo, tomar Santa Ceia. Há outra arma que é o nome de Jesus. Quando a gente invoca o nome de Jesus, os demónios têm que ir por terra. Há outra arma que é, por exemplo, o louvor. O louvor, quando é feito por crentes, não é? E é feito com fé e entendimento, abre portas, derruba montanhas. Por exemplo, quando o povo estava a entrar na Terra Prometida, os judeus, Jericó era uma cidade ocupada pelos escarnecedores de Deus, os inimigos, os anticristos. Então Deus disse, eu dou-vos a cidade. Mas a cidade era tão forte, uns muros tão largos, faziam-se corridas de cavalos lá em cima, tão altos, que era impossível. Então Deus diz, mas ouça, faça o que eu vos digo. E Deus mandou fazer uma coisa, parece uma coisa parva. Foi que eles rodeassem a cidade, os muros, de bico calado, 6 vezes. E depois que louvassem a Deus. Sim. E depois que gritassem.
e o muro caiu, chama-se implosão, penetrou a terra e a cidade ficou enterrada, as pessoas lá dentro morreram e eles só foram lá buscar o prata e o ouro. Na verdade, eles não fizeram nada. Nada. Eles obedeceram a Deus. Obedeceram a Deus. Deus não queria nenhuma palavra deles, nenhuma nada, porque Deus queria fazer tudo. Pois. Eles tinham que estar quietos e, no final, só louvar a Deus. Só engrandecer o nome Portanto, de Deus. há muitas armas. Portanto, todas as sextas-feiras vou ensinar um bocado sobre isso. E, portanto, há situações em que há orações, a pessoa pede oração, não é? E a pessoa andou nos caminhos da bruxaria, andou no caminho da idolatria, e por aí fora, várias coisas que ofendem muito a Deus. Então ele está amarradíssimo a demónios. É. Quando ele entrega a vida a Jesus, o diabo quer arrastá-lo de volta. Claro. Então temos que lutar, porque Jesus disse: essa casta não sai senão com oração e jejum. Mas há outros casos em que um empresário está num projeto novo e Deus até começou a abençoar, mas o diabo vem logo para tentar roubar. E, como a bênção é grande, não é uma oraçãozinha que resolve. Está a ver? Mesmo que ele semeie, por vezes, a situação é tão séria que ele tem que aprender a lutar até vencer. O que é que a gente faz? Às sextas-feiras, nas igrejas, nós fazemos isso. Nas igrejas, à sexta-feira, a gente chama essa reunião de lutar até vencer. Porquê, Cristo? É mesmo para isso, porque o objetivo é vencer, e vamos vencer, mas nós temos que lutar até que nós obtemos a vitória. Então, por causa disso, esta reunião está toda virada para este alvo, que nós vamos fazer o nosso trabalho. Não é uma reunião de assistir. É uma reunião que nós vamos lutar, usar essas armas. Os irmãos, Sim. as pessoas que vêm à igreja, eles vão aprender e vão fazer. Vão fazer. Vão fazer isso, guiado pelo pastor ou pelo bispo, e depois podem continuar a fazer isso em casa. Sim, é isso. E às vezes fazem isso para um projeto que eles têm, né? Mas também para libertar outras pessoas que estão com um problema, pessoa que ainda não conhece Jesus. Uma cidade, sei lá o quê. Pois, a lutar a favor de uma família, do casamento, do negócio, seja do que for. Bem, então, nós, nas igrejas, têm estado fechadas, vamos reabrir, glória a Deus, na segunda-feira. Domingo. Domingo, 31 de maio. Depois da próxima semana, sexta-feira, já é, outra vez, das igrejas, lutar até vencer. Eu vou estar a pregar no Basta Querer também e vou ensinar o lutar até vencer. Sim. Se calhar até vou ensinar aqui no Tijolo, ainda não decidi. Na igreja do Tijolo. Na sexta-feira. Sexta-feira. Sim. E tu ficas no Albalade. Sim. Eu dou-te a minha Albalade. Sim. E eu fico com o Tijolo. Qualquer coisa assim. Vamos ver quanto tempo que aguentas. Deus é que sabe. Mas, seja como for, o princípio é esse. Agora, eu quero ensinar um segredo que é o princípio da autoridade e submissão. Que tem tudo a ver com lutar contra o diabo, tem tudo a ver com cura divina, com tudo. Nós, na Igreja Maná, ensinamos praticamente sempre a lei de semear e colher. Porque é nessa lei que a gente se baseia para vencer financeiramente. Quais são as áreas mais importantes na vida da pessoa? Primeiro é a saúde, porque se ela tiver dinheiro vai morrer. A seguir é finanças. E a seguir é a família. Então, há princípios que são o básico que é a lei de semear e colher. Quando a gente fala, olha, o outro também me está a fazer frio. Fecha aquele ar-condicionado ali. Está a funcionar bem. Ora, tínhamos aqui muita gente, estava calor. Agora, não tem quase gente nenhuma, já faz frio. Pois. Parece que eu não sei o que é que quero. Pois não. Eu não quero ter frio. Pois é isso. Pois, estou com frio nas pernas. Pois. Bem. Vamos lá ver se você não se distrai. Deus se move por princípios bíblicos. Princípios dele. Que eu chamo princípios bíblicos.
Uma das leis é a lei de semear para colher, a outra é a lei da autoridade e submissão. Sim. Tá vendo? Se você entender esta lei e se a viver, você tem fé grande. Vai ajudar você em todas as áreas da sua vida, porque é um princípio de Deus que funciona para crentes e descrentes também. Sim. E que, na verdade, poucos crentes à face da terra entendem isto. E por causa disso, como poucas crentes, na verdade, têm vitória. Poucos crentes têm vitória. Porque as outras leis não funcionam, ou Sem funcionam muito pouquinho. Não porque... funciona esta. Sim. Então, à medida que nós vamos tendo o Basta Crer, eu vou-lhes ensinando cada vez mais segredos. E até que vocês vão ter cada vez mais e mais vitórias no nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar por, ao estudar esta lei da autoridade e submissão, ver a história de um centurião. É? O centurião era um homem que não era da igreja, não lia o Tora, a Bíblia, Sim. não dizia aleluias, não ia à igreja. E Jesus disse, este homem tem mais fé que toda esta malta que vai à igreja. Sim. Isso, durante muito tempo, me fez espécie. Porquê que ele tem mais fé do que os outros, que é pastores e tudo? Como é que é possível? Porque eu dizia, eu quero ter essa fé grande, não é? Quem é que não quer? Toda a gente quer. E Deus dizia assim ao meu coração, lê. E eu lia, mas não via nada. Sim. Até que um dia Deus deve ter cansado. É pá, melhor explicar, senão ele não vai ver nada. Então eu entendi. E quem ouvir e entender, acreditar e fizer isto, a tua vida nunca mais será a mesma. O segredo da fé grande é conhecer o princípio da autoridade e submissão e viver assim. E não se esqueça, fé é uma força que vai buscar o que Deus já prometeu. Deus já comprou tudo o que você precisa e fé vai buscar tudo que já existe. Tudo que você precisa já existe. Está no mundo espiritual. Todavia, crentes e tudo, é como os crentes do tempo do Moisés, onde deslavados só queriam as coisas do mundo, só acreditavam em ter dinheiro do patrão e por isso Deus, quando os fez passar pelo deserto, foi de propósito, diz Deus, tirou-lhes tudo, para eles aprenderem a viver sem o mundo, sem o salário, sem nada. Viver com Deus, a nossa fonte. Há um testemunho que ouvimos no outro dia, que eu achei espetacular, lá de Londres, uma irmã, no espírito certo, feliz, estava a dizer, eu honro a Deus, não falta nada, aparece comida na porta, aparece dinheiro na conta, aparece bicicleta em casa. Para as crianças, é. O que é que isso nos diz? A pessoa está contente, não está a dizer, oh Deus, dá-me ali, oh Deus, dá-me dinheiro outra vez do patrão. Sim, não, dá-me dinheiro para eu escolher o que eu quero. Pois, não. Deus dá o que Ele quer dar. Sim. E Ele é o nosso melhor Pai e nada nos falta. Sim. Então, fé é uma força que traz isso. Vem por ouvir e sai a nosso favor por fazer várias coisas ao mesmo tempo, por falar, por acreditar, por ver, etc. Bem, mas a fé funciona sempre em conjunto com esta lei. Sim. Por isso, vamos ler esta história do centurião que vem em Mateus 8, 5. 8, 5. Então, lê lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo... Centurião é um oficial do exército. Do exército, sim. Naquele tempo era do exército romano. Sim. Bem. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhes darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faça isso, e ele o faz.
E maravilhoso Jesus, ouvindo isto, e diz aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bem, preste bem atenção nos próximos minutos que eu vou falar. Este homem tinha mais fé que todo Israel, ou seja, o povo de Deus, os crentes. Todo Israel eram os membros da igreja e eram os sacerdotes. E os discípulos? E os discípulos. Sim. É? Ele tinha mais fé que todos eles. Então, eu pensava, mas como é possível uma pessoa que é um soldado romano, que não vai à igreja, ter mais fé que até o pastor? Porque muita gente pensa, fé é eu acreditar. Mas não é. Fé é muito mais do que isso. Sim, fé não é acreditar, nem é saber as coisas. Não é. É uma força. É uma força, como a eletricidade, que não se vê e que vai buscar coisas físicas. Coisas. A ver? Vai buscar saúde, vai buscar vitória, abre portas que estão fechadas. Mas fé, para você entender fé, tem que entender outras coisas, como esta que está aqui descrita. Então vamos lá ver o que é que sucedeu aqui. Este centurião foi falar com Jesus e disse: Senhor, eu tenho um empregado que é paralítico e está atormentado horrivelmente. Quer dizer que é um paralítico que estava com demónios. É uma pessoa que de vez em quando estrebucha, grita, bate aqui, parte a louça, bate nas pessoas. Será? E Jesus respondeu da mesma maneira como respondeu muitos outros. Está bem, pronto, eu vou lá à tua casa e o vou curar. Mas o centurião disse: Senhor, não sou digno que vás à minha casa. Diz somente uma ordem, ou seja, dá uma ordem de comando e o meu criado sarará. Ou seja, não vais lá à casa que não vale a pena. Não é preciso, nem eu sou digno que vais lá. Daqui mesmo dá uma ordem de comando que isso vai acontecer. É extraordinário. Ou seja, eu estava a dizer, tu és, ó Jesus, tu és uma pessoa que tem autoridade. Autoridade sobre os demónios, sobre as doenças. Portanto, não precisas lá ir. Daqui mesmo, dá uma ordem. O que tu des a ordem, vai acontecer. Estando aqui, e o meu criado estando lá não sei onde, dá a ordem que isso vai acontecer lá mesmo onde for preciso. Então, eu vou já ensinar que fé grande está 100% baseada em saber a autoridade e viver na autoridade. Porque depois ele diz assim: eu também sou um homem sujeito à autoridade. Quer dizer, tu és a autoridade. E tu mandas e vai acontecer. Eu também estou sujeito à autoridade, ao princípio da autoridade. Porque eu mando o meu soldado fazer, ele tem que fazer. Sim. Mas o meu chefe manda-me fazer e eu tenho que obedecer. Sim. E Jesus disse, parou, todo mundo disse, nunca vi ninguém com tanta fé, nem lá mesmo no meio da igreja. Ninguém. Nunca vi ninguém com tanta fé como este homem. Porquê? Porque a fé dele consistia em ele entender os princípios da autoridade e fazer, viver de acordo com as autoridades. Sabe que ainda hoje estava a falar com a Cristo, ele estava a dizer assim, olha, por acaso eu nunca fui à tropa, escapei, mas muitos colegas foram. E dizíamos entre nós que muitos colegas eram parvos. Outros eram filhos de pai rico, outro já nasceu parvo, outro, sei lá, pronto, isso eram nós a falarmos entre nós. E que fazia-lhe bem ir para a tropa. Porque lá na tropa, primeiro cortam-lhe o cabelo, fica logo sem manias, fica todo careca. Depois tem-lhe as roupas chiques e os penteados e as brilhantinas,
e fica igual a todos. Ele já não é assim tão importante. E depois ele Lá se vai obedece. toda a aparência. Porque se ele não obedece, está mesmo lixado. Não vai chorar à paizinha nem à mãezinha, não vai mesmo, porque aquilo é mesmo. E ele tem que fazer as coisas, e se não fizer, assume as responsabilidades. E em poucos meses, um ano, a gente diz assim, aquilo é que faz bem, vira um jovem Palerma no homem. Isso era nós a falar. Sim. Nem era preciso os nossos pais dizerem, porque a gente depois via, os Palermas vinham mudados de atitude, já assumiam responsabilidades. Bem, o que é que isto tem a ver com esta história? Tem tudo. Porque a maior parte dos crentes pensa que isto é Jesus é o rei das bananas. Que, epá, Deus é bom, eu é que digo a ele o que é que ele tem que fazer, ele tem que fazer o que eu quero. Uma bandalheira. Não, Deus tem regras e ele não sai das regras. Ele não muda, Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Tu podes orar o que tu quiseres, Deus não vai mudar. Ele vai sempre fazer as coisas do mesmo jeito que é as leis dele. É o carril do comboio, ele não sai do carril. E diz-te a ti e a mim que se tu quiseres ter uma vida eterna com ele e aqui já vida próspera, etc., tu tens que andar no caminho estreito e apertado, o carril. Porque largo e espaçoso o caminho que vai à perdição. Eu faço o que quero, venho à igreja, não venho, hoje se faço, não faço. Sim. Obedece se eu quiser. É um Palerma. Agora ouça o que eu vou ensinar. Eu sou português e nasci em Moçambique. E em Moçambique nós tínhamos muita afinidade com a África do Sul. E a África do Sul sempre foi um país muito rico. E nós mandávamos sempre esta piada. Quando nós chegávamos à fronteira entre Moçambique e a África do Sul, acontecia um fenómeno. É que do lado de lá da África do Sul, de repente, o terreno era o melhor do mundo. De repente havia tudo e mais alguma coisa e tudo funcionava. Mas nós tivemos um azar com a nossa terra em Moçambique, porque do lado de cá de Moçambique nada dava certo, nada era bom. Era uma piada. Pois. A piada era esta. É que os nossos governantes não sabem nada de o que é que estavam ali a fazer. Sim. Esse é que é o problema. E a cultura portuguesa continua mais ou menos parecida com isso. Por isso os governantes gostam muito de entreter o povo com dançariquices, jogos e futebol, etc., para manter o povo distraído e não estudioso, sem saber os segredos. E depois ouvimos dizer que os alemães que perderam a guerra tiveram que pagar a guerra toda. Tudo que eles partiram tiveram que pagar. E agora são outra vez os maiores. Vemos que os holandeses estão sempre por cima, que a Dinamarca está por cima, a Inglaterra, e nós aqui, que já tivemos um império gigante, continuamos por baixo. Porquê? Porque a riqueza verdadeira não é aquela que está nos pés, debaixo dos pés. É saber segredos. Ter conhecimento. Hoje até já se fala que hoje é a era do conhecimento. Porque quem tem conhecimento, ele vai vencer. Sim. Quem não tem, é um coitado. Então, o que é que eu estou a querer dizer com esta minha conversa toda? Que quem entender este princípio, que não é só para crentes, é do mundo todo, vai ter montes de sucesso. Quem não entender, vai construir a casa na areia. Veio o temporal. Esta lei funciona em todos os lugares. No céu, Deus é o grande chefe, Deus o Pai. Depois tem o Filho, é Jesus, e depois o Espírito Santo. Depois tem hierarquias nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, serafins. Depois Deus constituiu aqui família. Na família tem hierarquias. Depois o exército tem hierarquias. Uma empresa tem hierarquias. Tudo tem hierarquias. Ou seja, pegando no exemplo do centurião, disse assim, ó Senhor Jesus, tu não precisas da minha casa. Dá uma ordem de comando. Exerce a tua autoridade
Porque eu também estou debaixo da lei da autoridade. Eu mando os meus soldados e tenho que obedecer para cima. Sim. Qual é esta lei? Muito simples. Eu tenho que obedecer para quem está por cima, mas tenho que mandar àqueles em que eu sou responsável. Não é ditador, responsável. E nos paralelos, eu não posso interferir. Isto, num casamento, já vai resolver mais de metade dos problemas, porque o marido não assume responsabilidades e permite, portanto, ele não manda, tem logo demónios, não se submete, também tem demónios, Sim. e deixa que a sogra, que a mãe, que o tio, não sei o quê, que manda lá em casa, tem demónios. Sim. Está tudo ao contrário. É uma maravilha, está tudo um disparate pegado. Não, maravilha, é um desastre. É um desastre. Mas quem diz isso, diz na igreja. Quem diz na igreja, diz em todo lugar. Nós temos que entender os princípios da autoridade e submissão. Então, eu repito, o que é que este homem disse a Jesus? Eu não preciso, não é preciso, tu vais lá dar uma ordem de comando. Tu tens autoridade. Sim. Ele olhava também, provavelmente, para Jesus e ele via, isso não vem de Jesus. Isso vem de uma força maior, porque Jesus está ligado a um poder superior. Sim. Ele se submete a um poder superior Que é o Pai. ao Deus o Pai. E Jesus sempre estava a dizer isso. Por isso funcionava a palavra de Deus, de Jesus. Dizia, o que eu faço Sim, vem do Pai. sim, Bem, então o que acontece? Se nós entendemos este princípio, e se nós vivemos neste princípio, estamos naquilo que eu gosto de chamar o rio da autoridade de Deus. sim. É um rio onde tudo acontece de bom. Onde os demónios não conseguem entrar e todo lugar onde você puser a planta do seu pé ou a sua mão, vai dar certo. Sim. É impressionante. É impressionante. Então, significa que tudo tem hierarquias. Os próprios demónios têm hierarquias. Em Efésios vimos que tem os poderes, potestades Sim. e príncipes deste século, etc. Bem, então, o princípio, eu repito, seja quem for, você, tem sempre alguém acima de si. Se você é um grande chefe de algum sítio, tem Deus. Lhe garanto, tem. Então tem que se subordinar a ele. Mas, se não fizer, você já tem portas abertas para demónios entrar na sua vida, no seu negócio, no seu casamento, para aí fora. Quer ver, olha, eu conheço generais, chefes do Estado-Maior, em várias partes do mundo, e quando eu comecei a ensinar essas coisas, eles vinham ter comigo, apresentavam-se, apóstolo, sou da igreja, não ando aí fardado na igreja, né? Mas eu sou general, sou isto, sou coronel, sou isso. E o senhor está a falar dos princípios do exército. Até em alguns países pegaram neste livro, e puseram na academia militar para ensinar. Porque há aqui coisas que estão bem explicadas, pronto, é o que eles dizem. Bem, então, estava um general a dizer assim, sabe o que nós dizemos? Ensinamos assim os nossos soldados, etc. Que vamos pôr um capitão. Tem um pelotão, não sei se é assim que se chama, de, sei lá, 30 soldados. E que tem 1 ou 2 sargentos. Ele diz assim, o sargento não pode fazer nada físico, só pode dar ordens. E as ordens não são as ideias dele. São as ordens que ele recebeu do capitão. Sim. Recebe as ordens do capitão e manda que os soldados executem as ordens. Eles dizem assim, obedece quem pode, não, manda quem pode e obedece quem qualquer coisa. Bem, então, ele disse, outra coisa que ele diz é assim, todos eles, diz assim, se estão numa guerra e não há quem mande, porque mataram o capitão ou o sargento, os soldados vão morrer. Porque quando não há autoridade, Sim. não há uma linha de comando. Sim. Não há direção. E, portanto, os soldados vão acabar por morrer em pouco tempo. Pois eles também dizem assim, se
o soldado, portanto, o capitão, não der ordens específicas, se ele morreu, pô. Mas se ele não der ordens específicas e não obrigar eles a cumprirem, também vão morrer. Pois ele também disse assim, onde não há autoridade, isto é dito por eles, há um buraco negro. Há um vazio. Sim. E nesse vazio vai haver mortos. Sim. Pois eles dizem assim, recrutamento difícil, toda a gente vem para casa, para os seus familiares. Recrutamento facilitado, Sim. vem toda a gente em caixões para casa, todo mundo vai chorar. Porquê? Recrutamento fácil quer dizer que cada um mais ou menos segue, não segue, obedece, não obedece, ninguém é responsável, ninguém é castigado, se não coisa, e há uma desordem. E é dito por todos os exércitos. Isso vai fazer com que os soldados venham em caixões para casa, vão morrer. Mas recrutamento difícil, é que aquilo a obedecer à risca. Não vem nenhum morto. Porquê? Porque não é só a disciplina, é uma lei. É uma lei. Agora, na bandalhice, o soldado diz, eu não concordo, eu não acho que... Porque eu também acho que... Eu também sei. Então agora está-me a dizer o quê? É um palerma. Ele não está a ver que ele é o primeiro a morrer. Sim, porque ele vai no Independente, toda a gente vai para este lado, ele vai lá sozinha. Vamos ver outra coisa. Vamos ver agora o futebol. Durante anos e anos e anos, eu gosto de futebol e gosto de ver, mas não sou daqueles fanáticos que vai lá e apanha com garrafas na cabeça. Ainda bem. Ou vai lá para a chuva apanhar. Não, eu gosto de ver sentadinho no meu sofá e pronto. Mas até há poucos anos atrás, relativamente poucos anos atrás, o futebol tinha os grandes heróis que eram os jogadores, que brilhavam, estilo Pelé, o Eusébio, que é da minha terra, será outros santos. E a certa altura aparece o José Mourinho, português, e mais outros tantos, que pegam num time onde não havia nenhuma estrela. Eram todos jogadores normalíssimos da costa. Mete disciplina. Põe eles a executarem as coisas como ele manda. Quem obedece fica, quem não obedece é despedido. E ganha um campeonato. Nunca se tinha ouvido falar de tal coisa. E a partir dessa data, agora, fala-se dos treinadores. Fala-se dos treinadores. Sim. Porquê? Porque o treinador é o capitão. Sim, ele dá as instruções, a Ele nem estratégia. joga, não entra no campo, mas quem manda é ele. Se ele for um bom treinador, ele vai ganhar. Eu tenho outros exemplos interessantíssimos. Eu vi um documentário do Federer, aquele jogador de ténis. Sim. E de outros também muito conhecidos. Este chama-se Roger Federer e os outros. Eu também gosto muito de ver ténis. E então, ele dizia assim, quando eu era novo, os meus pais investiram dinheiro, porque aquilo é uma escola de ténis é cara, e eu gostava de ser jogador, e pronto, custa dinheiro, porque depois não ia trabalhar, e o pai e a mãe apoiaram. Mas ele era muito indisciplinado. E muitos achos. Muitos achos, muitas manias. Então, quando a coisa não corria bem, batia com a raquete do chão, chamava nomes, fazia guerra, discutia com o árbitro. E, portanto, nunca ganhava nada. Pois. Um dia... E fazia uma figura triste. Muito triste. Parvo. Mesmo parvo. Só fica a olhar para não dizer nada, mas está a pensar, é um palermo ali. Então, ele conta assim, que foi ter com ele um indivíduo, mais tarde ele ficou a saber que era um dos grandes treinadores do mundo. E disse assim, olha, eu sou isto assim, assim, e já treinei tal, os melhores jogadores do mundo, e vejo que tu tens potencial. E se tu quiseres, eu vou treinar. Mas tens que escrever um contrato por escrito diante do notário
em que tu tens que me obedecer. Porque se tu não me obedeceres, eu saio e tens que pagar a indenização, que eu não estou para aturar para o isso, que não vai dar. E ele foi com o pai, com a mãe, não sei o quê, e disse, bem, não tenho outro remédio. Ele teve que obedecer. Sim. Mas deve ter tentado oferecer de outra maneira. Então, volta e não volta, ele não obedecia. Ele não estava habituado a obedecer. Tinha as manias dele, eu acho aquilo, e ele dizia, olha o contrato. E como aquilo era mesmo para gânticos de milhões, ele teve que obedecer. Então ele foi mudando a atitude, foi treinando, fazendo, ouvindo, disciplinando. Por exemplo, a mente. O jogo de ténis, por incrível que pareça, é muito da mente. É muito parecido com o campo de batalha, mente-campo de batalha. Bem, então ele virou um campeão mundial. Teve, ainda hoje, com a idade que ele tem, ele faz jogos impressionantíssimos. Bem, tudo isto para dizer o quê? Que o princípio da autoridade e submissão está no centro das coisas más ou boas. Se a pessoa não... Vamos ver o caso do Adão e de Eva. Deus deu a terra ao Adão. Pois Deus deu a Eva ao Adão. O Adão era o dono da terra. O responsável. Deus deu-lhe. O diabo veio, conseguiu roubar a autoridade à Eva. O que é que o Adão devia ter dito? Satanás, sai daqui, quem manda aqui sou eu. Tu não falas com a minha mulher e eu e minha casa servíamos ao Senhor. Mas ele não. Coitadinha da minha mulher. Era uma bênção. Eu amo muito a minha mulher. Isto é, a maior parte dos portugueses é assim. Não mandam coisa nenhuma. E quem diz isso, diz muitas pessoas que não exercem a autoridade onde deve exercer, por exemplo, um pai. Não exerce a autoridade sobre os seus filhos. O que é que vai acontecer? É garantido. Eu aposto quanto você quiser. Um pai ou uma mãe que não exerce a autoridade sobre o seu filho, você já está com o seu filho amaldiçoado. É uma questão de tempo. Ele só vai dar chatice, vai andar por mau caminho, vai sofrer sempre chatice. Porquê? Porque você não criou um espírito de disciplina no filho. Ele acha... E mais, quando uma pessoa, seja o filho, seja o mais velho, seja o empregado, seja quem for, decide não obedecer para cima, abrem-se de imediato as portas dos demónios para eles entrarem. É um princípio de Deus. Porque desobediência é o pecado do diabo. Desobediência abre portas garantidas para o diabo entrar. Portanto, o que é que este princípio está a ensinar? Se a pessoa está debaixo, por exemplo, um empregado, tem o diretor do departamento, ou tem o diretor-geral, ou tem o patrão, seja quem for, e ele não obedece, ele vai ter consequências gravíssimas. Como? Do jeito que o diabo quiser. Você abre as portas, janelas, no meio da África, onde tem bichos e mosquitos e abelhas e sei lá. Entra os que quiserem entrar. Há demónio, há farta para tudo. E depois ele entrando faz o que ele quiser. Portanto, não é dizer que ele vai sofrer uma dor no rio. É o que o demónio quiser fazer e o que ele que entrou lá. Porque ele deixou as portas abertas. Isto é crucial. Estou-lhe a dar o princípio, depois, à medida que formos falando neste programa, nas próximas vezes, vou-lhe dar mais exemplos bíblicos, exemplos de Jesus, etc. Quando a pessoa, agora o oposto, a pessoa obedece ao seu chefe, logo automaticamente, crente ou não crente. Sim. Porque é uma lei igual, é uma lei universal. Ele obedece, ele já fica abençoado. Começam a correr bem as coisas. Os patrões gostam dele, Deus, os anjos estão com ele. Bem. Agora, se ele, por outro lado, não manda nas pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, os seus filhos,
a sua família. Ou os seus empregados que estão... Ele é diretor, não manda. Aquilo vai à falência. Ele é sargento, não manda. O pelotão vai morrer. Ele é capitão, ele é major, ele não manda, aquilo vai abaixo. Olha, outra coisa. É a mesma coisa. Num país democrático, Estado de Direito e democrático, que é o caso de Portugal e as democracias de toda a parte do mundo, há dois princípios, que é ser democrático, quer dizer que os donos do país é o povo, e são os sócios, em que cada um tem um voto, chama-se Share, não, é... um share, sim. Pois. Um share é uma ação da empresa. É igual. E o Estado de Direito quer dizer que é tudo por leis. Que ninguém é acima da lei, ninguém desobedece à lei, porque senão tem consequências. Qual é o problema de Portugal? É muito simples. Porque é a cultura que está instalada em Portugal, que os de cima chegam lá por favoritismo, dinheiros e por serem filhos de pais ricos ou porque fazem parte de sociedades secretas. Absolutamente isto. E depois eles próprios não mandam, não obedecem a nada. E vão para a televisão, mentem, etc, etc. E depois os juízes é a mesma coisa. Eles são ensinados a ser assim. Como é que eu sei? Foram os bons que me ensinaram isso. Eles não obedecem a lei nenhuma. A ver? Fazem o que querem. Roubam o povo, etc. E como o povo está mal educado, não percebe nada de princípios de autoridade, de submissão, de responsabilidade, de responsabilizar os outros, ele é enganado. Passa a vida. No outro dia alguém disse uma verdade, que depois logo cortaram o pio a ele, quando o comentador estava a dizer: nós em Portugal pagamos de impostos 5,4 mensalidades, meses, em 12. Então como é que uma empresa pode prosperar? O governo recebeu assim, uns subsídios de 6 bilhões. 5 desapareceram. E só tem um e-mail para dar aos amigos. Já sabemos onde vai. Todas as empresas públicas ou privadas é para tirar o dinheiro. Porquê? Ainda ninguém foi preso. De todos os dinheiros que desapareceram. Só sabem é tirar dinheiro dos impostos para pôr nos bancos privados. Porquê? Porque é um princípio de abandalhamento. Não há responsabilização nenhuma. Ninguém é condenado, ninguém manda em coisa nenhuma, porque aquilo é tudo uma variação. Certo? Portanto, este princípio funciona a todos os níveis, para toda a gente. Se nós começarmos a aprender isto e fizermos isto, a vida de quem andar assim muda. Porque Jesus disse: nunca vi ninguém, nem na igreja, no meio dos crentes, com tanta fé. Porquê? Porque Jesus viu que o homem vivia segundo as leis da autoridade. Ele disse: eu também, onde é que está aqui a coisa? Sim. Quando disse? Tá. Porque eu também sou um homem sob a autoridade, eu sou um homem debaixo das leis da autoridade. Sim. Estou debaixo da lei da autoridade. Alguém manda em mim, o meu chefe, mas eu mando no meu coisa. E não permite que mandem os paralelos. A ver, os paralelos não podem entrar aqui no meu território. Isso é outra coisa. Quando nós começarmos a entender isto, e depois formos exercer a autoridade sobre os demónios, eles não têm uma única chance. Mas se a pessoa não obedece às autoridades, e em primeiro lugar às autoridades de Deus, aquelas que Deus instituiu, o diabo vai se rir na cara. Porque a pessoa não está com autoridade nenhuma. Não tem autoridade. Não tem autoridade. Porque é que há muita gente que, crentes, pastores, que dizem: aquilo é falso, o homem está para lá a inventar estes milagres todos, ele combinou, deu dinheiro a alguém para telefonar e dizer essas coisas dos milagres financeiros e de cura divina. Não dê nada. Porquê é que ele pensa assim? Pastores de igrejas evangélicas. Porque ele, quando ora, e quando ele faz as mesmas frases, orações que eu, não funciona. Sim. Ele diz, eles copiam. Há pastores, pronto, ainda bem, que pegam nas minhas lições, ouvem e fazem o mesmo que fazem, mas não têm resultados. Porquê? Porque ele não tem autoridade.
Está a ver? Não tem autoridade. Ele até pode mandar nas pessoas dele, mas se ele não obedece, quer dizer, Não tem. esta autoridade vai em lado nenhum. Não tem unção, não Sim. tem poder. Sim. Está a ver? Não tem. Ele põe a mão, não acontece nada. Sim. Há igrejas onde é tanta rebelião, quando o pastor põe a mão, Sim. saem demónios. Sim. Porque este pastor, na verdade, está-se a submeter ao diabo. Ele está a submeter ao diabo. Ele é insubmisso. Sim. Então, que unção é que ele tem? Do rebelde. Sim. Não importa se ele é pastor, se é bispo, se ele é da católica, se ele é do protestante. Não importa, porque é a lei. Sim. É. Por isso que muitas vezes dizem, um bispo foi lá daquela igreja tal, e é sempre a mesma coisa. As pessoas chegam aqui, crentes, endemoniados, rebulam, batem nas portas, batem aqui, cospem, e depois o diabo sai e a pessoa parece que ficou normal. Porquê? Porque ele recebeu em posição de mãos de pessoas que não se submetem às autoridades de Deus. Ou não mandam em quem tem que mandar. Está a ver? Ou deixam que outros entrem. Por exemplo, cada igreja, ministério, é como um corpo. O corpo de Cristo é o conjunto de todos os crentes. Mas cada ministério é um órgão do corpo. Se a igreja mandar for, por exemplo, os pulmões, toda a gente vive para servir os pulmões a tirar o oxigênio do ar e pôr no sangue. Se alguém quiser dizer assim, eu li o livro, não sei de que ministério e tal, e portanto somos todos iguais, e portanto também que mal é que tem, e ele também tal, então ele está a fazer uma pequena rebelião. É um cancro. E se ele conseguir fazer adeptos, Sim. traz à morte os pulmões. Os médicos dizem, o apóstolo está a falar uma verdade que é exatamente isso que acontece no corpo. Por isso é que eu ensino, que vem na Bíblia, que é, eu como líder, ou qualquer líder, não pode deixar ventos de doutrina ou outros trazerem visões diferentes. Sim. Eu não estou a dizer que ele está errado. Agora, o corpo de Cristo não é como carne picada quando vais ao altar e ele faz tudo igual. Não. Mas ele também é de Cristo. Pois é, mas os ossos não é picado. Não é para respirar. É para pôr o corpo de pé. E o rins é para filtrar. E o sangue para não sei o quê. Cada um tem a sua visão. E quando o pastor e os irmãos não percebem nada disto, é uma nada da confusão. Por isso há países, que eu agora não vou dizer qual é, onde as igrejas são evangélicos, 90% das pessoas são salvas, mas não têm autoridade nenhuma. O diabo ri-se. Mesmo quando eles dizem no nome de Jesus não acontece nada, porque ele não tem autoridade. Então, quando nós entendemos estes segredos e praticarmos, nós vamos vencer. Posso ouvir um amém? Amém. Então, ponha a mão sobre aqui o ecrã e faça esta oração comigo e aqui na sala também. Digam todos comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, dá-me um espírito de sabedoria, dá-me um espírito de revelação. Mostra-me estes segredos. Faz estes segredos ficarem gravados no meu coração, para eu viver e assim ter fé grande, como a fé do centurião. Amém. E amém. Aleluia. Eu tenho a fé que vence o mundo rapidinho, que eu depois vou orar por você. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé. Amanhã vamos continuar, amanhã é sábado, vamos ensinar também sobre família, muito importante. Amanhã é sábado e domingo também. Domingo temos igreja e também temos o Basta Crer. Sim.
para abençoar, ensinar vocês. E tenho aqui pedidos de oração bastante sérios, como infecções na bexiga, pessoas que tiveram 2 AVCs, pessoas que estão a orar por uma amiga que está muito mal no hospital, pessoas que estão com o coronavírus, pessoas que têm cancro nos pulmões, pessoas que têm problemas no peito, no estômago, enfim. Mas sabe uma coisa boa? Não sou eu que preciso saber as coisas. Deus já sabe. Ele é Deus. Ele está aí mesmo. E você vai fazer a oração da fé, que é, se possível, tocar no ecrã, e aqui o cameraman põe a minha mão mais perto. E você vai fazer esta oração comigo e dizer assim, e aqui também ajuda dizendo assim, ó Deus, eu recebo agora, a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora a resposta à minha oração. E a partir de agora, Senhor Jesus, eu já tenho a tua unção, o teu poder, a tua semente, entrou na minha vida, no meu corpo, está a crescer dia e noite. E por isso, eu já estou curado. Já tenho problemas resolvidos. Amém e amém. O que é que nós fizemos? Oração da fé. O que é que você tem que fazer até se ver curar, até se sentir curado, até ver o problema desaparecer, porque é como a semente que cresce até dar fruto. Cura divina não é instantânea, é progressivo. O que é que você faz? Todos os dias, louva a Deus. Leia o livro de cura divina, leia o livro de finanças, assista ao programa e diga, eu já estou curado, glória a Deus, e louva a Deus. Não se esqueça daquilo que eu tenho ensinado antes, que o diabo durante esse tempo gosta de atacar a mente e dizer, oh, isso não é para ti. Ou põe sintomas mais fortes e faça como os outros casos que já ouvimos aqui, casos lindíssimos, a pessoa diz, não, eu não aceito isso, Satanás. Amém? E, portanto, você louva a Deus porque já está curado. E agora, por último, enquanto o time toca o hino, que é dos meus preferidos, que diz, porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Eu quero falar de todos que estão em direto connosco, seja onde quer que você esteja. Seja qual é a língua onde você estiver. Eu tenho um sentimento que há senhoras, são mães solteiras, jovens, que o seu marido ou acompanhante abandonou e que você está numa situação muito difícil. Difícil, está triste, sente-se enganada, não tem dinheiro. Eu quero dizer que Deus sabe, Deus está a ver você, ouviu a sua prece, o seu clamor, as suas lágrimas. Eu também vejo no meu espírito generais, estão na reserva, já têm uma idade, foram abandonados, enganados. Outros que estão bem, têm dinheiro, têm negócios, mas não têm saúde. E os filhos estão uma família desgraçada. E você está também de lágrimas a pedir, ó Deus, se tu me conheces, faz com que o homem fale de mim. Há jogadores que também estão aflitos por tendões, etc. Abra o seu coração, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E vai ver como Deus vai mudar a sua vida. Tudo vai mudar para melhor. Baixe a sua cabeça. Imagina que aquele Jesus estava lá na cruz a morrer por mim e por si. Entregue a sua vida orando deste jeito. E aqui ajudem também, digo comigo, ó Deus, eu acredito. Que Jesus morreu. Lá na cruz. Derramou o seu sangue. Para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Eu te recebo, Jesus. Como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Até amanhã, meus irmãos. Deus abençoe. Amanhã continuamos com fé. Fé ou família? A família. Família. Posso crer.